mais uma vez reunidos para o nosso programa A Caminho da Luz. Temos uma alegria muito grande em estar com vocês, trazendo assuntos de grande interesse. Esse programa é de responsabilidade do Centro Espírita Caminho da Luz. Ficamos na Avenida Sapopemba 648, no bairro da Água Rasa, aqui em São Paulo. E o nosso telefone é o 2965-0317, o nosso site, o www.centroacaminhodaluz.com.br. Estamos recebendo hoje o nosso querido amigo Carlos Cruz, que vai nos trazer assuntos de grande interesse. O Carlos, ele é diretor do Instituto Brasileiro de Vendas e também é um vendedor. Vamos cumprimentá-lo. Como vai? Muito bem, é um prazer estar com vocês aqui hoje, principalmente para debater esse tema tão antigo e tão atual que é vendas. E nós vamos cumprimentar também os nossos companheiros de programa. Boa tarde, Soraya. Olá, Marlene. Olá, você, nosso querido telespectador. Muito obrigada pela sua audiência. Esperamos passar momentos aqui muito agradáveis juntos. Como vai, Carlinhos? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa Caminho da Luz. Nós falamos que o assunto é vendas. Então, vamos já perguntando para o nosso Carlos, quais as oportunidades que uma pessoa tem quando ela escolhe a carreira de vendas? Vendas, como eu falei, é uma das profissões mais antigas do mundo e uma das que mais fazem a nossa economia crescer. A área de vendas é a única porta de entrada de uma empresa. E as oportunidades que nós temos hoje são em todas as empresas. Todas as empresas precisam de vendedores profissionais. O que acontece? Muitos jovens hoje sonham em ter uma carreira como executivo, ou como líder, ou montar a sua empresa, mas esquecem que a área de vendas pode ser uma carreira a se investir. Por quê? Porque tem uma demanda muito forte. Hoje em dia, o que faz a diferença de uma companhia, de uma empresa, não é só os produtos, os serviços que ela oferece, mas sim para quem ela oferece. Como ela consegue acessar os consumidores. E o profissional de vendas é responsável por isso. Porque hoje, cada vez mais as empresas elas estão se equilibrando nos seus produtos, naquilo que oferece. E as que conseguem crescer são aquelas que acessam as pessoas que precisam das suas soluções. Carlos, há uma mística de que o bom vendedor é bom de papo. Aí a gente pega o falador e põe para ser vendedor e não dá certo, né? Fala um pouquinho sobre essa questão, essa mística. Tem uma mística, porque normalmente as pessoas que se dão bem em vendas, elas têm uma competência que é a comunicação. Elas se comunicam bem, elas são pessoas mais extrovertidas ou até mesmo que aprenderam. E por que dizem que essa pessoa nasce vendedora? Existe um paradigma. Porque a pessoa tem algumas características que foram desenvolvidas à medida que ela cresceu. Ou por ter tido pais, mães, que se comunicavam mais, ou por ser uma pessoa que se expôs mais a isso. Tem a característica que são pessoas mais extrovertidas, muitas vezes, porém, tem pessoas introvertidas, ou seja, a diferença do extrovertido e do introvertido é que o extrovertido, ele fala e depois ele pensa. Já o introvertido, ele pensa para depois falar. E tem vendedores fantásticos que eu conheço que são aquelas pessoas que falam pouco. Mas são assertivos. Mas né? são assertivas porque falam o necessário e aquilo que vai fazer diferença para atender um cliente. É muito comum as pessoas entrarem em vendas porque não deu certo. Normalmente se diz, o vendedor é alguém que não deu certo. E nós defendemos exatamente o contrário, que vendedor é alguma coisa que se especializou em vendas. Ou seja, é uma pessoa que desenvolveu e escolheu movimentar essa economia. Escolheu ajudar pessoas a satisfazerem necessidades. Essa que é a essência da profissão em vendas. Carlos, a gente ouve falar muito também que as empresas têm alguma dificuldade, por exemplo, de recrutar essa mão de obra, vamos dizer, especializada. Isso é verdade? Existe essa mão de obra, está aí, ou a gente aqui não está preparado ainda para olhá-los dessa forma como você está colocando? O Brasil, ele tem algumas profissões no mundo e no Brasil que estão escassas. Ou melhor, os profissionais estão escassos. Vendas está entre as 10 principais atividades, áreas ou, enfim, os cargos que mais falta profissional. Então, falta muito vendedor, por alguns motivos. Um é porque, de fato, antigamente, qualquer pessoa podia entrar em vendas, porque não existia uma faculdade de vendas. Eu quero me tornar um contador, eu vou estudar contabilidade. Quero me tornar um médico, eu vou estudar medicina. Eu quero me tornar um jornalista, eu
vou estudar jornalismo. E aí, quando eu E não fiz vendedor? nenhuma formação, eu vou ser vendedor. Vou ser vendedor. O Instituto Brasileiro de Vendas, que é a empresa que eu fiz parte da fundação, surgiu para atender essa demanda, que é fazer com que as pessoas enxerguem que vendas é uma profissão, e uma profissão para se ter orgulho. Tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que são vendedores, aí colocam lá no cargo, sou executivo de vendas, de negócios, consultor de vendas. Sim, nós temos que atuar como consultores, ajudando os nossos clientes. Mas nós defendemos que essa é a profissão. Eu tenho prazer de dizer que eu sou vendedor. Tem até eu gosto de citar muito um exemplo, que há alguns meses eu fui jantar com a minha noiva e uns advogados, o grupo lá do escritório onde ela trabalha, e todos doutores na mesa. E o pessoal perguntou, você trabalha com o quê? Aí eu parei e respondi, com vendas, eu sou vendedor. Aí, nesta hora, ficou aquele silêncio Aquele na silêncio mesa. no ar. Olha, Carlos, é a mesma coisa às vezes acontece com os espíritas, que você é o quê? Ou falar, eu sou espírita. Né? Olha para baixo. Olha para baixo, como, né? Ou então falar, eu sou cristão, para nos falar, eu sou espírita. Ou eu também, cara, sou vendedor, eu também sou vendedor, né? Exatamente. E aí parou aquele silêncio, aí a moça falou, mas como assim, você tem empresa? Não sei se pela postura tal, ela devia enxergar que vendedor chega só querendo vender alguma coisa, aí eu falei, não, eu sou vendedor, de propósito. Aí minha noiva falou, não, aí sabe o que é? Justificando, ele trabalha com treinamento de vendas, é por isso que ele é vendedor. Então, e aí eu mantive, mas as pessoas ainda têm essa crença de que, você é vendedor e você quer me vender o quê? As pessoas se fecham. Quem não conhece? O jovem, ele não sonha em ser vendedor, não enxerga vendas como uma carreira. Aí muitos vão trabalhar em vendas como um emprego. Falar, vou atuar em vendas porque depois que eu vou aparecer uma coisa melhor, aí depois eu vou ter um bom resultado. Estive domingo realizando uma palestra para TIM, para os vendedores, e alguns deles têm muito resultado, outros têm resultados muito medianos. E eu fui conversar com alguns desses melhores vendedores. Perguntei, vem cá, como é que você vê a sua carreira? A maioria deles enxerga isso como sustento dele e como uma carreira mesmo. Outros, eu estou aqui porque, sabe como é, não é tão fácil trabalhar de final de semana, o pessoal trabalhava em shopping. Então tem aquelas pessoas que enxergam vendas só para eu ganhar uma graninha e depois eu vou fazer o que eu gosto. Só que as pessoas gostam de fazer normalmente aquilo que elas fazem bem. E vendas, para você vender bem, você precisa se desenvolver, você precisa se especializar, precisa estudar. E você consegue se tornar um vendedor profissional, desde que você se prepare. Uma das formas é ou estudar, num curso, por exemplo, que a gente realiza, ou você pegar o melhor vendedor de uma empresa e você tentar entender como que ele faz e aprender com essas pessoas de sucesso. Uma das formas de nós aprendermos é pela modelagem. Nós aprendemos a andar vendo nosso pai andar, nossa mãe andar. Normalmente, de forma empírica, muito prática. Vendas é a mesma coisa. Algumas pessoas viveram numa família ou tiveram uma primeira oportunidade de trabalho numa atividade que não demandava tanta proatividade comercial ou não demandava com que ela tivesse que exercitar algumas competências. Carlos, uma pessoa tímida, uma pessoa insegura, que veja uma possibilidade, como você disse, não encontrei outro emprego, vai esse mesmo, né? Você é vendedor. Mas ela é tímida e ela é insegura. Ela tem futuro nessa profissão? Tem campo para ela tendo esse perfil? Tem. O que acontece? Uma coisa é a timidez. A timidez pode ser superada. Primeira coisa é que a pessoa tem que saber que ela tem essa timidez e reconhecer isso. E começar a dar alguns passos em algumas zonas em que ela não está acostumada. Por que nós temos a zona de conforto, que normalmente é a nossa casa principal? Porque ali nós nos sentimos seguros, temos controle de tudo. Em vendas, nós temos que prospectar clientes, encontrar pessoas que têm necessidades e a partir daí conectar aquilo que eu ofereço, por meio dos produtos, dos serviços. O desafio das pessoas que são inseguras pode ser porque ela não está tão preparada. Então, a preparação faz com que a pessoa tenha segurança. Por que nós estamos aqui seguros, tranquilos, frente à câmera? Não foi assim a primeira vez. Eu, pelo menos, eu tremia, travava. Não é que hoje eu sou expert, mas eu cada vez mais eu estou treinando. Aí eu engasgo e vou adquirindo segurança. Então, em vendas, para você ter segurança, é você, primeiro, ter técnica, ter um método. Então, vendas pode ser aprendido, é ciência. Tudo que pode ser estudado pode ser replicado. E, além disso,
eu preciso dar as caras. Então, para vencer a timidez, é só dando as caras, lidando com os nossos medos. É bem interessante o que você está falando, porque muitas pessoas, elas têm essas barreiras, vamos dizer assim, precisa do trabalho, às vezes não tem a capacitação profissional adequada, mas como você disse, ser corretor de imóveis ou vendedor é uma profissão que muitas vezes a pessoa acata por não estar se sentindo preparada para alguma outra coisa, mas que, na verdade, são profissões que devem ser encaradas de forma bem certeira. Bem né? séria, e são profissões que é fácil entrar. Então, para eu atuar como engenheiro, eu preciso ter todo... Vendedor não tinha uma formação e ainda tem muito pouco. A gente treina poucos vendedores. Perto do mercado brasileiro, todas as empresas... Em todas as regiões você encontra vendedor. Qualquer quarteirão, em qualquer bairro, você tem um vendedor. Pode ser desde o vendedor de um refrigerante, né? Hoje eu comprei lá um geladinho no Farol, que agora o pessoal está vendendo esse iogurte, até mesmo um vendedor que vende uma câmera, que está nos filmando agora. Vende essa televisão ou esse computador que o pessoal está nos assistindo. O desafio que nós temos no Brasil... principalmente nesse mercado de vendas, é profissionalizar. Então, eu consigo entrar, eu posso virar um corretor rapidamente, posso dizer que eu sou vendedor. O desafio ou a dificuldade é ter resultado com isso. E resultado em curto, médio e longo prazo. Talvez curto prazo não seja o resultado que eu almejo, mas em médio prazo, esse resultado pode aparecer. Muito bom. Eu tenho certeza que o telespectador vai tirar lições maravilhosas do que você está falando. E nós vamos interromper um instantinho e voltamos já já. Aguarde.